Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar melhor como é que é o trabalho, né? Alguns já fizeram e entregaram, quem ainda não entregou pode assistir o vídeo e ter algumas ideias aqui, tá bom? E quem por acaso quiser melhorar o trabalho a partir desse vídeo pode também, fique à vontade para reenviar, né, novamente o trabalho, beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma revisão sobre a diferença, né, de economia de mercado e economia planificada. A economia de mercado ela é uma economia descentralizada. Por que descentralizada? Porque as decisões estão no poder dos indivíduos. Então, você tem maior liberdade econômica, né, dos indivíduos. Enquanto que uma economia planificada ela é centralizada. O que quer dizer isso? Você limita as liberdades individuais em prol de um bem coletivo. Nesse caso aqui, numa economia planificada, as decisões elas ficam centralizadas em algum órgão, no caso, né, no nosso caso aqui é o governo. Então, o governo é que toma as decisões, né, e ele que define como que as questões econômicas vão funcionar, né? Então, você tem esses dois modelos. Claro que no modelo de economia de mercado, um modelo bem extremo, né, todas as decisões econômicas seriam descentralizadas e tudo estaria sobre o poder dos indivíduos. Por exemplo, todas as decisões de produção, de consumo, desde serviços públicos como segurança, saúde, justiça, tudo isso estaria de alguma forma privatizado e de alguma forma os indivíduos iriam consumir esses produtos, né? Enquanto que uma economia totalmente centralizada, o governo toma conta de tudo. Ele decide o que vai produzir, quem vai produzir, quanto, quem vai consumir, né? Então tem uma economia bem fechada, digamos assim, né? Mas é claro que esses dois extremos, né, são só mundos teóricos, né? O que a gente tem na realidade, claro que tem algumas economias que são muito centralizadas, outras que são bem descentralizadas, mas a gente não tem uma economia, por exemplo, sem governo, que seria uma economia totalmente de mercado, e também, mas existe alguns países, né, que existem ditaduras, economias centralizadas, mas que os indivíduos ainda têm um pouquinho de liberdade, né? Então pode-se dizer que a gente está no meio de tudo isso, né? No meio desses dois extremos aqui. Bom, a economia de mercado centralizada, a gente pode dividir ela em duas. Uma delas se chama concorrência pura e a outra concorrência mista. Na concorrência pura, você tem alguns princípios aqui. Por exemplo, propriedade ela é privada, né? A lei de oferta, existe a lei de oferta e demanda que regula o preço de mercado. O mercado ele é a instituição que define, né, todas as trocas de bens e serviços. O preço ele é definido nesse mercado pela interação de oferta e demanda. Como isso ocorre, a gente vai ver nas próximas aulas. E aqui, no caso, a gente chama de uma economia autorreguladora. O que quer dizer isso, né? É uma economia onde o mercado que vai regular, né? Então, ela se autorregula, não existe um agente exterior regulando ela, né? E aí você tem uma economia mista, que é quando você tem um Estado regulador. Nesse caso aqui, o Estado regulador é diferente de um Estado centralizador. O Estado regulador ele vai regular o nível de preço, ele vai atuar em cima de algumas falhas, como por exemplo, externalidades, um exemplo de externalidade que a gente pode dizer é a poluição, né, que é quando a sua atividade econômica, né, ou de produção ou de consumo gera poluição, né, e afeta outras pessoas, então causa efeitos externos, né? Depois a gente vai ver externalidade positiva e negativa, mas enfim, nesse caso aqui o Estado regulador ele vai regular esses problemas. Ele vai regular também, por exemplo, obras de infraestrutura, né? Ele que vai investir, ele que vai fomentar, né, todos os investimentos nesses setores. Aí você tem serviços públicos de saúde, segurança, né, e demais gastos públicos, né? Então aqui você tem dois modelos, você ainda está numa economia de mercado, porém a concorrência pura. A economia se autorregula,
Na concorrência mista você tem já a atuação de um Estado regulador. Agora, do outro lado, numa economia planificada, centralizada, você teria uma agência central de governo, né, que iria fazer toda a gestão dos recursos. Ele faria o inventário dos recursos disponíveis no país, iria definir, né, o sistema de produção e de consumo, preços seriam definidos pelo Estado, ou se não houvesse um mercado estabelecido, né, se tudo que fosse produzido fosse distribuído, né, não haveria nem preços nesse caso aqui, mas esse é um cenário bem utópico, né, para considerar o nosso contexto atual. Então, esses são modelos, né, economia de mercado, economia planificada, né, que ajuda a gente a entender como é que funciona essas questões, sistemas econômicos, né. Bom, aqui você já deve ter percebido, né, que uma economia de mercado ela se aproxima muito do que a gente chama de capitalismo, né, e a economia planificada do que a gente conhece, né, como comunismo, né, onde você tem o poder, né, de tudo centralizado no Estado. Isso é muito importante para a gente entender do ponto de vista econômico o que é uma coisa e o que é outra, e a gente parar de ficar idealizando, né, todos esses cenários aí sem entender o cerne da questão, né? Então vamos lá. Bom, a gente já discutiu, né, sobre isso, a gente viu várias aulas sobre esses assuntos, e aí a gente viu o vídeo chamado Ilha das Flores. Esse vídeo, né, foi feito em 89, o diretor é Jorge Furtado, ele tem uma duração de 13 minutos, está disponível no YouTube, né, e vocês podem acessar, aí, inclusive tem um link dele na sala de aula, vocês podem acessar facilmente. A partir da discussão sobre economia de mercado, sobre economia centralizada, né, e a partir do vídeo Ilha das Flores, vocês vão ter que, primeiro, identificar vantagens e desvantagens de se ter uma economia de mercado, considerando o contexto retratado no vídeo. Então, por exemplo, vantagens e desvantagens. A gente viu que a economia de mercado é onde você tem a maior liberdade do indivíduo. Uma vantagem seria os indivíduos terem liberdade para investir, produzir e oferecer esse produto no mercado, enquanto que outras pessoas poderiam consumir esses produtos, eles tomariam as decisões. Uma desvantagem seria que muitas pessoas não possuem condições de ter acesso ao mercado, não possuem renda. Como que isso é retratado no vídeo? Bom, lá existe o produtor de tomate, ele decidiu produzir tomate e vender, e tem a dona de casa que além de ser dona de casa, ela também vende perfumes, né, na sua vizinhança, e ela em determinado momento vai ao mercado e compra então aquele tomate para fazer o almoço da família. Bom, essas são as vantagens. As desvantagens é que o pessoal da Ilha das Flores não tem renda suficiente para ter acesso a esse mercado, né? Então, se a gente vivesse num mundo onde o que prevaleceria fosse as leis de mercado, a economia de mercado, aquelas pessoas estariam abandonadas, né, até alguém surgir, fazer alguma caridade, ou até elas mesmas conseguirem sair daquela situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, não há uma intervenção do Estado. Então esse é um exemplo, tá, pessoal? Obviamente que vocês podem trabalhar com esse exemplo, mas eu quero que vocês pensem em outras coisas também, tá bom? E o segundo é identificar possíveis vantagens e desvantagens de se ter uma intervenção do governo nesse mesmo contexto. Então, vantagens, né? Eu acabei de falar, por exemplo, o governo pode criar políticas sociais para o pessoal lá da Ilha das Flores, né? Ter políticas de educação, para que eles consigam ter uma formação profissional e assim por diante. Então, é uma vantagem de se ter uma intervenção do governo. E uma desvantagem pode ser o governo aumentar a tributação das empresas, aumentar a tributação dos consumidores e isso atrapalhar também, né, o poder aquisitivo dos consumidores, atrapalhar a lucratividade das empresas e isso acabar afetando os agentes econômicos, né? Então aqui você tem uma vantagem e uma desvantagem, né? E nesse caso aqui o governo poderia aumentar a tributação do mercado, a tributação do produtor de tomate e assim por diante. Beleza, pessoal? Então a atividade é essa, são responder a número 1 e a número 2 a partir
dessas reflexões, né? E aqui no caso basta que vocês expliquem, coloquem lá com suas próprias palavras, exemplos, né, que pode ser visto no vídeo sobre vantagens e desvantagens da economia de mercado e da intervenção do governo. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.